Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um episódio VivoCast da Vivo Empresas. Eu sou a Ingrid Fernandes, sou gerente de gestão comercial na Vivo e serei a mediadora deste evento. No episódio de hoje, vamos falar como o mundo digital exige redes inteligentes, resilientes e preparadas para a inteligência artificial. A Vivo Empresas, em parceria com a Huawei, está liderando essa transformação. Apresento para vocês agora os nossos convidados. Aqui do meu lado está o Flávio Prando. Ele é engenheiro de telecomunicações, especialista na gestão de projetos, atua no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, com passagem pela Tivity, Oi e a Vivo, e desempenha um papel de protagonista na evolução das redes com tecnologia SD-WAN. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo. Oi, Ingrid, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez aí pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar fazendo parte de mais um videocast aqui da Vivo. Também queria te agradecer por estar sendo a mediadora do nosso evento. Te conheço há um bom tempo, sei da sua trajetória e a minha satisfação em estar aqui com você nesse bate-papo junto com o Manhago é muito grande. Então acho que a gente vai trazer bastante novidade no videocast de hoje para os nossos clientes, amigos e parceiros que estão assistindo. Então acredito que vai ser um ponto bem enriquecedor aqui na nossa trajetória de hoje. Obrigado. Obrigada, Flavinho. E também aqui do meu lado, nós estamos com o Felipe Manhago, que ele é Senior IP Product Manager da Huawei na América Latina, com mais de 20 anos de experiência na área de telecomunicações e tecnologia da informação. É especialista em SD-WAN, SaaS, Wi-Fi 7, rede IP MPLS, automação e redes nativas de inteligência artificial. Lidera iniciativas estratégicas voltadas à transformação digital de operadoras e grandes corporações. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Ingrid, tudo bem? Agradeço em nome da Huawei o convite para estar participando do videocasting. É uma honra estar aqui e contribuir junto com a Vivo nessa transformação digital da inteligência das telecomunicações no cenário da Vivo. Então, muito feliz de estar aqui participando e ajudando nesse grande projeto entre Huawei e Vivo. Obrigado, Felipe. Então, vamos começar aqui com as nossas perguntas. Felipe, vou começar contigo. Nós sabemos que as redes, elas não são mais apenas infraestrutura, né? Elas são hoje o motor da performance digital. Sim. Pensando nisso, como que a inteligência artificial está remodelando as redes de telecomunicações? É muito interessante, Ingrid, essa pergunta, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia, né? A AI, a inteligência artificial, está transformando sistemas de telecom em sistemas vivos, sistemas cognitivos. Por quê? A AI, você consegue aprender, fazer uma preempção, prever alguma falha no futuro, fazer algum tipo de análise e agir sobre a rede. Então é como se fosse um sistema vivo, né? Uma cadeia de sistema vivo, né? Que eu consigo ter todas essas três funções, né? E quais são os três pilares que a gente vê porque a rede está tornando inteligente? Uma delas é a questão que a gente está mudando do manual para o autônomo, né? O que seria um manual para o autônomo? A gente começa a aprender via telemetria as informações dos equipamentos de rede, fazer uma análise, né, sobre informações preditivas dos equipamentos, fazer uma análise do comportamento de rede, né? E a gente passa a automatizar e tomar ações sobre essas redes inteligentes, como, por exemplo, deixar a rede tomar decisões por si próprio, utilizando como agentes de AI. Então, o que pode ser feito, por exemplo? A gente pode receber as informações hoje dos equipamentos, fazer uma análise preditiva em termos de capacidade, futuro, ter alguma possibilidade de dar um problema na rede no futuro. Essa análise pode ser feita, né? E os agentes de AI tomar decisões sobre a rede. Por exemplo, estou vendo que está tendo uma falha aqui. Ela já pode agir independente do engenheiro de rede. Você está querendo me dizer que... deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Para todo mundo conseguir entender também, né? Que com base no histórico da rede ou do equipamento,
é capturado aquele histórico, aquele movimento, e aí ele automaticamente ele traça uma outra rota, uma rota melhor do que da anterior, é isso? Sim, isso mesmo. A ideia do futuro que a gente está vendo, até são algumas informações que eu colhi do Gartner, são a rede ser no futuro zero touch. Ser independente. Essa daí você me surpreende. Touch, totalmente autônoma, inteligente, com poder cognitivo muito grande. Né? Porque, imagina, bilhões de equipamentos você tem nessa base de dados. Com essa base, você utiliza a estrutura de machine learning para prever ações e você consegue agir de forma independente, sem precisar do engenheiro de rede para fazer esse tipo de ação. Então a gente sai de uma rede manual que antes um operador de rede tinha que fazer aquela configuração estática, como que a gente vê hoje em dia, né? Tem que fazer essa configuração estática, fazer a configuração estática e ver qual que é a reação da rede. Agora não, agora a gente já consegue, por exemplo, com o Digital Twin, é uma outra forma de AI, que você faz uma pré-simulação da rede, né, vê o comportamento da rede, simula uma rede de infraestrutura física numa rede de infraestrutura virtual, roda uma simulação e vê como que vai ser uma atualização de rede, isso qual que vai antes ser o de impacto. Aplicar. É isso? Então, antes da gente... É como se eu estivesse num ambiente de desenvolvimento, você está querendo me dizer? Isso mesmo. E aí eu faço esse teste em ambiente seguro antes de aplicar para os clientes. Sim, para ver qual que vai ser o impacto de uma nova atualização de software, qual que vai ser o impacto de uma alteração de um script, então eu consigo prever, né? Então por isso que é uma rede preemptiva, uma rede cognitiva, que a gente consegue prever antes de tomar ação. A partir do momento que a gente vê, por exemplo, com o Digital Twin, que fazendo uma atualização, né, não vai estar nenhum impacto, né, ele pode por si só, com agentes de AI, tomar uma decisão de forma autônoma, independente. E aí você põe no ambiente de produção. E aí eu de uma forma segura, sim, não vai danificar um ambiente de um cliente de varejo, de um ambiente de saúde. É muito mais ágil, né? Muito mais ágil e inteligente. Vamos pensar numa forma prática. Deixa eu ver se eu também imaginei, né, para trazer a realidade aqui. A gente está falando de um segmento de saúde. Sim. Super sensível, né? Então, qualquer movimento ali a gente pode ter problemas. Então, com isso que você está me dizendo, eu consigo ter num ambiente seguro qualquer alteração de radiografia, né? Para tirar uma radiografia, armazenamento de laudos e tudo. Então, se eu quiser fazer um upgrade, algum movimento de armazenamento, eu faço nesse ambiente de desenvolvimento, esse ambiente seguro, para só depois de ter essa certeza que eu coloco para os clientes em geral. Isso mesmo. Eu consigo fazer toda uma análise preemptiva antes de fazer essa aplicação, né? Isso, o que isso reduz para o cenário da gente aqui de telecomunicações? O tempo de reparo de um técnico, por exemplo, né? A gente consegue prever, se acontecer algum tipo de falha também, né? Qual que é a causa raiz e diminuir o tempo de reparo, né? Até evitar uma falha, que é como que a gente está fazendo uma simulação antes. A gente consegue evitar essa falha, então evita multas por SLA, diminui o tempo de reparo, melhora a questão do OPEX, vão reduzir o OPEX, sistema operacional, o custo operacional. Então a gente tem grandes benefícios, a gente mudando de um sistema totalmente que hoje a rede de telecomunicações, a gente vê ela mais como uma rede de transporte. Né? Justamente, às vezes é só transporte, né? Basicamente é só transporte. Só transporte, sem a questão do que a gente chama de sistema vivo, né? A questão de aprender, preempção e agir. Por isso que é redes inteligentes, né? Essa que é a ideia, esse é o conceito. Trazer isso não só para o acesso, que a gente fala, vou trazer só isso para o Wi-Fi, eu vou trazer isso só para o SD-WAN. Não, a Huawei tem uma visão que chama All Intelligent, tudo inteligente. Então a gente vai da camada de acesso, que é do Wi-Fi, switch, gateway, do edge ao core, completamente inteligente. Então você consegue não só com AI melhorar o desempenho da sua rede, né, questão de operacional, questão de performance, mas como você consegue fazer por toda a arquitetura de backbone e Metro Ethernet também. Então a gente fala de uma solução end-to-end security. Então a Huawei vem com esse movimento, né, de AI for Network e Network for AI, né?
A AI não só também como ajudar na operação da rede, como a gente comentou aqui, mas a AI fazendo parte dos equipamentos de redes nativos, já o equipamento já nascendo nativo AI. Então, esse conceito de All Intelligence da Huawei é justamente isso, que a gente pode ver do acesso até do edge ao backbone. Então, essa é a ideia de trazer toda essa inteligência legal. E a gente consegue atender isso com as nossas plataformas de orquestração que chama iMaster NCI, que é a camada de orquestração e gerenciamento de todos os equipamentos e de análise de inteligência. iMaster. Eu já iMaster. ouvi falar bastante Sim. do iMaster. Ele é um painel de gerência, não é isso? Isso. É um dashboard, assim, tem vários nomes para isso, né? Um orquestrador, qual é o nome correto ali? E o que ele faz exatamente ali, pensando no foco do cliente que está assistindo a gente, assim, como que seria o iMaster? Eu já vi, eu estou fazendo até essa provocação para que você possa explicar até um pouco mais para o pessoal que está assistindo, que acho que é bem interessante essa ferramenta. Sim, só uma pincelada ali, porque daí a gente pode deixar como spoiler para um próximo, mas eu acho que vale a pena esse destaque aqui do iMaster. O iMaster em si, né, ele surgiu como orquestrador tanto da parte de LAN, da parte de switching, como da parte de WAN, né? Então ele consegue fazer, ele é tipo um single pane of glass, ele consegue fazer o gerenciamento de toda a parte LAN e WAN da infraestrutura do cliente. Agora foi incorporado toda a parte de inteligência artificial que a gente chama Netmaster. Que ele já está trabalhando também com já. Então o iMaster ele tem um conjunto de plataformas, né? Tem o iMaster NCI, que é a plataforma de orquestração. Tem o NetInsight, que trabalha junto com o iMaster, que ele coleta as telemetrias e informações do equipamento e dá a que a gente chama de AI Ops, né? Que é o AI Operational, que seria, né, a gente fazer análise de uma possível falha ou de uma futura falha que pode acontecer que precisa ser remediada. Então, o NetInsight ele trabalha com a Master NCI, né, e a gente tem um LLM próprio para sistema de telecomunicações chamado Netmaster, que é integrado ao iMaster NCI, para fazer toda a parte de inteligência da rede. Então o iMaster hoje é um grande sistema, um cérebro que a gente pode falar de todos os equipamentos. Gostei dessa palavra, é um cérebro. É um cérebro. É exatamente o que ele é, né? Porque ele orquestra todas essas funcionalidades que o Manhago está comentando, de SD-WAN, LAN, roteadores, switches, então ele concentra, gerencia. Ele pode ser o cérebro da operação dos nossos clientes. Trabalha com AI Ops, que é justamente para facilitar a parte de operação. O que é AI Ops? Para quem está ouvindo a gente não entende essa siglazinha em inglês, cara. Você tá colocando uns termos aqui que eu tô me mexendo, eu não tô entendendo nada. Explica para nós, Felipe. O que seria uma forma AI bem Ops? Simplista, por favor. É um AI voltado para operação, muito voltada para TI, né? Qual que é o intuito dela? É justamente facilitar a questão da manutenção de uma rede, né? Facilitar a vida de um operador, de um engenheiro de rede e facilitar a questão do troubleshooting, né? Por exemplo, estou com uma falha na rede, não consigo achar o problema. Com as informações de telemetria, são insights que são enviados, por exemplo, para o iMaster NCI, eu vou conseguir fazer uma análise do comportamento da rede. Com essa análise, eu consigo ver o que está acontecendo de rede e quais são as possíveis falhas no futuro, como que eu já tinha mencionado. Então, o AI Ops é nada mais que um modelo de inteligência artificial voltado para a operação de TI, para facilitar, diminuir o tempo de SLA, ajudar no reparo. Por exemplo, você tem um tempo médio de reparo hoje, pode ser de horas, por exemplo, se for uma falha crítica, complexa, que pode parar um estado inteiro, né? Ele ajuda como que a gente fala, a achar a causa raiz da falha. Então, além de ele achar a causa raiz, ele te dá a sugestão de correção. Então, ele consegue fazer essa análise. Então, você diminui o tempo de reparo médio que a gente tem. Sai de horas para segundos, para minutos, né? E se a gente quiser, a gente consegue automatizar mais isso de forma autônoma, utilizando os agentes de AI para fazer uma determinadas funções. Fica muito mais eficiente. Muito mais eficiente, né? Então facilita, por exemplo, para a Vivo isso é muito importante. Imagina o tamanho da rede da Vivo, quantos clientes a gente possui e a gente consegue prover isso com a nossa solução iMaster NCI,
né, que já está, além de orquestração, e tem a parte de inteligência artificial toda integrada, voltada, é um LLM exclusivo para telecomunicações. Sensacional. E aí, Flavinho, queria fazer uma pergunta para você, assim, pensando em tudo isso que o Manhago já falou para gente, o que diferencia a AI SD-WAN das WANs tradicionais? Essa é uma ótima pergunta, Ingrid. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com a IA, né? Que está chegando aqui não só em SD-WAN, mas ela está hoje inserida na vida de cada um de nós, de uma forma direta ou indireta. Até mesmo minha mãe, minha avó, minha filhinha, de alguma forma a internet, a IA, a inteligência artificial, está chegando cada vez mais forte. Então acho que é interessante para que todos nós consigamos entender pelo menos um pouquinho do que é essa nova tecnologia que vem para revolucionar. E ela está revolucionando como um todo. Aí falando do nosso universo aqui de SD-WAN, só para a gente dar um passinho aqui para todo mundo estar nivelado, né? Porque a gente está falando para muitos públicos aqui. Então, o que é a SD-WAN? SD-WAN, eu gosto de usar o termo que é a inteligência das conectividades. Por quê? Porque o SD-WAN, indiferente da conexão, pode ser um IP internet, pode ser uma banda larga, um 5G, um 4G, o SD-WAN controla, gerencia e otimiza. Que palavras bonitas são essas, Flávio? Ela faz o balanceamento. Como é que é o balanceamento? A gente está trafegando numa rua, numa rodovia, seja interior, pode ser São Paulo, capital, marginal, uma BR. Você está andando ali, e aí você começou a pegar um tráfego muito grande, muito pesado. O que acontece? O SD-WAN já automaticamente ele identifica isso e fala assim, opa, essa via aqui vai começar a parar, Flávio. Então ele já automaticamente ele te direciona para uma outra via. A gente tem ferramentas que fazem isso no nosso dia a dia, né? Essas ferramentas de trânsito, né? Esses aplicativos, esses apps de trânsito fazem isso muito bem no nosso carro. E o SD-WAN uma das funcionalidades é isso. Ele prioriza. Então, para você que tem uma empresa de saúde, educação, entretenimento, o que para você é importante isso? Uma empresa de varejo, né? É legal, os caixas do supermercado estão ali passando as compras. Imagine você que está ali e você está na fila do supermercado para pagar e o caixa travou. Jesus Cristo, você já está desesperado, que você está fazendo compra, está acelerado. Então isso, é a prioridade. Qual é a prioridade do supermercado? É que o caixa não pare nunca. O banco é que a roda giratória sempre esteja funcionando. A saúde é que sempre os equipamentos estejam transferindo. Aquelas consultas, me ajuda aí, Ingrid, consulta telemedicina. Imagina eu fazendo uma telemedicina e a conexão parou com o seu médico, trava. Então o SD-WAN, além dele balancear, ele faz a priorização. O que é mais importante para o seu negócio? O que é mais importante para o seu negócio, cliente? É isso. Eu dei alguns exemplos aqui, ou seja, ele prioriza o pacote, ele prioriza a imagem, o som, o vídeo, o áudio. Então isso é o SD-WAN de uma forma resumida. Além das camadas de segurança, né, Felipe? Eu não posso deixar de falar sobre as camadas de segurança do SD-WAN. Então temos regras de firewall, IPsec, IDS, geolocalização. Você achou que eu não ia saber falar letrinhas também igual você, né? E vem uma evolução muito grande, a questão da incorporação, né, da parte de security, como o Flávio falou, que a gente denomina, com o SD-WAN, que a gente denomina como SaaS, né? Então a integração da parte de SD-WAN, que é a conectividade, o balanceamento, o FEC, que é para correção de erro, né? Todo o roteamento é baseado em aplicações, né? O comportamento da aplicação, então eu consigo definir métricas. Por exemplo, eu vou pegar um determinado caminho que tem menor latência, menor jitter e menor perda de pacote. Então ele consegue fazer essa priorização baseado em SLA. Fora essa parte de conectividade que o Flávio falou, envolve a parte de segurança que a gente chama como SaaS, né? Isso é muito importante porque a questão foi do trabalho híbrido, né? Que hoje a gente trabalha no modelo ambiente misto, né? Que tem pessoas trabalhando aqui na Vivo e tem pessoas trabalhando de casa, né? Então o SaaS veio para trazer, além de segurança para o SD-WAN, ele consegue levar segurança para a nuvem. E a plataforma de SD-WAN está integrada com essas
plataformas de segurança em nuvem. Então, são tudo integradas, né? Utiliza várias features de segurança, como a gente chama de ZTNA, que é o Zero Trust Network Access, né? Exato. Que a gente coloca o mínimo privilégio possível de segurança para um usuário, porque a gente quer a rede mais protegida possível, né? Então, a gente coloca o mínimo de... quer dizer, que a gente fala, questão de... Como que eu posso mencionar? Seria assim, dar o mínimo privilégio e vai liberando aos poucos para o usuário para ganhar mais privilégio de acesso a determinadas aplicações, né? E, além disso, que é uma grande tendência, o SaaS, o Universal ZTNA, a gente vê também a questão de agentes de AI também sendo incorporados dentro das soluções de SD-WAN para tomar as decisões de roteamento de forma autônoma também. E aí tudo isso que a gente está comentando é exatamente aí, né? Que essa foi a intenção de nivelar o conhecimento e mostrar o que é o SD-WAN, para aí sim pegar esse gancho do Felipe. Então, a inteligência artificial, já com tudo isso que funciona, vai se transformar muito mais eficiente, muito mais robusto, muito mais forte, porque de forma preditiva, até a primeira resposta do Manhago agora, né, da primeira pergunta que você fez. Então, a gente consegue criar mecanismos que antecipem aos problemas. Então, você imagina, antes mesmo do trânsito acontecer, você já ser avisado pela IA, ou seja... Agora voltando para o nosso mundo, o seu pacotinho de dados, o seu e-mail que você vai navegar, aquela sua viagem que você vai fechar, você já vai saber que o site está ativo, até aquela comprinha, né? Vamos aproveitar e falar de Black Friday, né? Tá chegando, aquela compra que você vai estar fazendo ali naquele site, imagina. O site, né? Vocês, os clientes que têm site, e-commerce, lojas comerciais, marketplace. Então você imagina aquele ambiente ali de você tendo que fazer a sua venda em poucos minutos e o seu site trava. Lentidão. É aquele momento que o cliente pensa e ele pode deixar de comprar e você de faturar. E aí você pode ter uma insatisfação do cliente e pode perder o cliente. Pode né? perder e é o isso cliente. Que a gente não quer. A gente quer deixar o site estar ativo ali para que o cliente volte. Exato, e continue a compra e a experiência. Então o SD-WAN com inteligência artificial vem com uma maior robustez cada vez mais para mitigar, minimizar. E eu diria que talvez em alguns anos até zerar alguns desses problemas aí. Sim, essa que é a ideia. Por isso que a gente fala ao intelligent, né? A gente quer a rede inteligente em todos os pontos. Um ponto bem interessante que a gente pode entrar mais em detalhe depois, com a utilização do AI para redes, né? Por exemplo, tem um sistema de Wi-Fi que a gente está utilizando, em alguns cenários você tem muita demanda, como estádios, teatros, né? Em outros cenários você tem pouca densidade de usuários, né? Então, o que o AI consegue fazer? Ele consegue analisar qual a quantidade de usuários que estão sendo utilizados, qual banda ele está utilizando, qual portadora, e ver, por exemplo, tenho 3 usuários só acessando esse access point. Ele vai diminuir o nível de potência de energia do access point para economizar energia. Para que eu vou utilizar a full capacidade de energia do equipamento se eu consigo diminuir isso de forma dinâmica utilizando AI? E muitas vezes, se eu não tenho um cliente pendurado lá dentro do Wi-Fi, eu posso desligar. Posso colocar para hibernar. Na hora que eu tenho, na hora que volta um cliente, eu consigo aumentar o consumo. Então, isso reduz. A questão até de sustentabilidade. Consigo reduzir OPEX, custo com energia, sustentabilidade, energia limpa, utilizando AI. Então, o AI tem... É um mundo amplo que a gente pode falar aqui, explorar todos os pontos. Né? Antes da Ingrid ir para a próxima pergunta, que eu sei que ela já está ali se mexendo, pegar esse seu ponto aqui. Eu achei muito legal, porque isso pode ser muito aplicado a governos, prefeituras, municípios. Estou falando de praça pública. Sim. Porque a praça pública está tendo um evento ali na cidade, o prefeito está fazendo algum evento, uma festa junina no Nordeste que tem bastante, né? Enfim, e aí ele vai lá naquele momento, os access points estão ligados, potência total, 1000 pessoas ali e tá fervendo. Então ele tá provendo serviço, conexão, atividade, todo mundo navegando de uma forma segura. Acabou o evento, ele já começa a baixar as instâncias, as simulações, tudo, a conectividade simultânea. Consegue então, desligar canais, então todo o tráfego pode ser direcionado, diminuindo, então volta a estabilidade. Então a inteligência artificial, com a parte do SD-WAN, com a parte de conexão, eu acho que tudo está super integrado e pode ser colocado em diversos setores.
Eu dei um exemplo aqui de governo, né? Porque eu acho que pegando o gancho dele, mas a gente pode trazer agora, a gente teve há pouco tempo aqui o The Town em São Paulo, tem o Rock in Rio lá no Rio de Janeiro, são gigantes, Grandes né? eventos, Grandes muitas pessoas, né? E aí o tráfego de pessoas utilizando Imagina as pessoas imenso. constantes ali. A gente tem a festa de Parintins lá no Amazonas, então tem várias outras festas do Brasil inteiro. Então você imagina o quanto essa solução pode ser benéfica para toda a sociedade. Isso. E um ponto importante, Flávio, que a gente consegue fazer, vamos falar de um exemplo prático de uma solução end-to-end, né? Uma comunicação end-to-end. Por exemplo, eu quero fazer um Teams, ou estou rodando uma aplicação crítica e ela tem que ter prioridade dentro do Wi-Fi, tem que ter prioridade no SD-WAN, a parte de WAN. Então tem toda a camada de LAN e WAN tem que ser priorizado para uma determinada aplicação. O AI o que é o WAN e o LAN, Felipe? A LAN, eu falo da parte que é do gateway para trás, onde que tem a parte de access point, switch, né, até o gateway. O WAN a gente chama WAN de... é internet. O WAN é internet, sim. É internet, sim. Pra gente entender, né, Ingrid? Para ficar mais eu não entendo essas coisas, mas a internet, gente. Isso, a internet. Aí você pode pegar diferentes caminhos para acessar a internet, via MPLS, via internet que pública. São as tecnologias, né? Isso, MPLS, IP, né? Rede 5G, então tem todas as funções. Então, para uma aplicação crítica, por exemplo, você quer uma priorização, o AI pode analisar isso, ver qual que é o melhor canal que a gente tem disponível para o Wi-Fi. Por exemplo, o cliente pode utilizar uma rede 6 GHz, um Wi-Fi que tem a faixa de frequência 6 GHz, porque ela está mais desocupada, colocar uma priorização de QoS de tráfego. 6 GHz, pessoal, é uma pistinha de tráfego ali que as conexões podem andar, que nem aquele meu exemplo da BR ali. Então, a faixa que o Felipe está se referindo, dos gigahertz, é a faixa de frequência que vocês podem trafegar os seus dados e as suas informações. Isso. Por exemplo, o Wi-Fi 7 a gente trabalha com 2,4, 5 GHz e 6 GHz, né? A gente pode usar... Quanto maior, melhor. Quanto menor, melhor. Tem alguma... Tem aplicações específicas para cada cenário, né? Entendi. Você pode usar assim, maior, melhor não, né? A gente pode utilizar, por exemplo, como você trabalha como arquiteto e design de rede, você pode definir a faixa de 6 GHz para uma determinada aplicação, a faixa de 5 GHz para uma outra aplicação e a 2,4 para, por exemplo, conexões que não exigem tanta banda, né? Porque quando a gente fala de 6 GHz, a gente já está aumentando a faixa de frequência, aumentando o escopo de banda que a gente consegue transmitir lá, que vai para 1.200 MHz. Mas eu não vou entrar muito nessa seara agora, Por favor, eu vou entrar, senão a vida de engenheiro eu falo muito técnico, né? Então, o que acontece? A gente consegue priorizar os canais, né? Colocar QoS, né, aumentar a potência da antena de Wi-Fi, por exemplo, para dar uma melhor cobertura, né, fazer uma otimização espacial, espectral dentro do ambiente de Wi-Fi, né. Quando o tráfego passa pelo access point, é enviado para a parte lá de switch, a parte do SD-WAN, e o SD-WAN das priorizações de QoS dentro para a rede, para levar para a internet, para uma rede MPLS ou para uma nuvem de segurança, né? Então é capaz de fazer isso tudo. Então a inteligência artificial consegue conduzir e tratar o tráfego da melhor maneira possível, que a gente chama de end-to-end, né? Então é AI fim a fim, levando essa inteligência e tomando uma decisão para aplicações, por exemplo, aplicações críticas, que não pode ter falha, como aplicações de vídeo, que não pode ter perda de pacote, não pode ter latência, porque senão vai ficar com a imagem congelada, vai ficar com a imagem ruim. Então, com AI, você consegue analisar as informações, com informações de telemetria, e fazer todas as ações, né, de otimização de rede para tomar a decisão correta, o encaminhamento correto e melhorar a perspectiva e o QoE do usuário, que é o que significa Quality of Experience, né? Então o usuário, para ele, tá tudo maravilhoso. Por quê? Mas tem toda uma inteligência artificial por trás fazendo todo esse tratamento e priorizando o tráfego para ele de forma dinâmica, né? Hoje a gente consegue fazer isso de forma estática, vai lá o operador e faz isso de forma estática, configuração estática. Mas como falamos, a ideia é
uma rede autônoma e inteligente para fazer tudo isso sem a necessidade do operador fazer isso completamente zero touch. E aí a gente pode dizer, então, que o SD-WAN é o cérebro da conectividade corporativa. Foi o né? que eu disse. É isso. Ele permite aí agilidade, segurança e visibilidade de ponta a ponta, né, do cliente. Isso. O SD-WAN, com a nossa camada de orquestração, iMaster NCE, a gente consegue fazer Exato. toda essa visibilidade da rede. É a dupla dinâmica. É a dupla dinâmica. Isso aí. E aí, pegando esse gancho, Felipe, então como que a análise preditiva ela melhora o desempenho da WAN? Então, a análise preditiva, como que eu tinha mencionado, imagina eu ter uma rede de 1000 APs, né? Todas as informações é enviada via telemetria, né? São informações que são alimentadas numa base de dados, que a gente chama de data lake, né? Isso eu estou falando de forma agnóstica, para todos os fornecedores, isso independente de qualquer fornecedor, você tem essa base de dados. Dentro dessa base de dados, você tem o LLM, o Machine Learning, para fazer análise dos dados. Como que aquele dado está se comportando, né? Então, você tem informações de diversos dispositivos. E falando de fabricante, ele só não tem informação do dispositivo daquele cliente, ele tem de todo o portfólio do mundo inteiro. Então, com isso, com essas informações, com essa base de dados, com LLM, ele consegue fazer análises preditivas, tomar, por exemplo, qual que é o melhor caminho para tomar para um roteamento de WAN, qual que é o melhor QoS que eu posso utilizar para uma determinada aplicação. Eu posso fazer, por exemplo, um self-healing, eu tendo um determinado comportamento, eu consigo fazer um self-healing para tomar uma decisão de para onde que eu vou direcionar esse tráfego. Então, a análise preditiva que a gente vê é essa capacidade de aprender com esses insights da telemetria, analisar o tráfego, né, analisar o tráfego e agir, né, como que a gente falou. Então, ele ajuda na questão do troubleshooting, da operação, toda a visibilidade de rede. Então, quando você for fazer, não vai precisar tanto de um engenheiro de rede ir lá e fazer tudo manual, ela consegue fazer essa questão de um sistema autônomo, né? Autônomo e inteligente. É o sistema que a gente fala que é o zero touch do futuro. Então, toda essa inteligência vai dar embarcada no AI, né? E ela vai fazer essa análise preditiva com as informações que ele já tem do cliente e de uma base de dados enormes, né? Eu imagino que essa base só cresce, na verdade, né? Imagina, a gente está falando aí, por exemplo, na China, quantos usuários que a gente tem. Então, com essas informações, o que a gente pode trabalhar, fazer que tipo de análise, né? Tanto análise operacional para resolver a parte de operação, análise também para simular também comportamentos de rede, atualizações de rede, utilizando Digital Twin, e utilizar também para os agentes de AI para tomar decisão. Então, é aquele conceito que eu tinha até mencionado no começo, né? É o sistema um sistema conectivo, né? Cognitivo, que leva a informação, né? Você aprende a informação, prevê e age. Então, essa ideia, essa cadeia, essa que é o flow, o workflow de uma rede inteligente. Entendi. O flow que você contou é bem legal, né? Acho que é exatamente isso que acontece. Sim. Toda essa cadeia aqui de inteligência artificial que vem trazer essas novidades aqui que a gente está comentando. Sim, e assim, e não é só um AI para telecomunicações, mas para levar transporte, mas o AI está sendo implantado nos equipamentos também, para eles já tomarem decisão ali próprio também. Sim. Isso está sendo feito nos equipamentos da Huawei. Você acha que o equipamento tendo o AI embarcado ali no próprio hardware, né? Eu vi que você trouxe até alguns hardwares aqui para a gente deixar de exemplo e mostrar. Então, tendo o AI já embarcado aqui dentro, você acha que muda alguma coisa em termos de resposta, de velocidade? Sim, porque a gente já tem ele está embarcado no próprio chipset e ele pode tomar decisão por si só. Entendi. Aí que eu acho que eu ia botar mais uma pimentinha, falar um pouquinho sobre o Wi-Fi 7, né? Também embarcado aqui nos equipamentos, para poder trazer aí mais capacidade, baixa latência. O AI tem todas as camadas, desde o Wi-Fi 7, também no nosso Wi-Fi 6 a gente consegue colocar como que utiliza o iMaster NC,
com o Netmaster, que é o responsável por fazer isso, ele consegue melhorar vários desempenhos do Wi-Fi 7, que, por exemplo, a gente chama de Smart Antena. Ele consegue fazer uma análise da utilização do espaço espectral num determinado ambiente, aumentar, diminuir a potência do Sozinho isso? Sozinho, de forma autônoma. Ah, isso é interessante. Então, por exemplo, em vez de, eu tenho um arquiteto, um design de rede. Necessariamente, se a gente fosse fazer no modelo tradicional, um técnico vai ter que ir lá fazer o survey, né? Analisar quanto de potência. Vamos dar o meu exemplo lá da praça da prefeitura. Né? Então a gente tem lá o prefeito contratou, ele está querendo a Ingrid, a prefeita de São Bernardo. De São Bernardo. Isso. Ingrid, a prefeita de São Bernardo, chamou lá Felipe Manhago da Huawei para fazer um estudo na praça central lá da cidade. Isso. Desenha pra gente, porque acho que fica mais palpável, né, Ingrid? Pra gente, claro, né? Pra gente entender como é que funciona ali nesse exemplo ali da Ingrid, prefeita da cidade, contratou a Huawei para fazer um estudo ali na praça central. Como que a Huawei trabalharia nesse campo aqui? Então, a gente tem vários portfólios de equipamento, a gente está para a parte de Pode seguir até esse seu raciocínio aí, tá? Do Wi-Fi 7. Então, por exemplo, se a gente vê um cenário, né, que vamos fazer um site survey, né, tem que fazer toda uma análise espectral, se tem interferência, quais faixas de frequência estão no ambiente, que a gente precisa fazer uma análise. Por exemplo, onde que eu vou colocar o AP, as posições. Fisicamente, você está falando, se é num poste, numa árvore. Se vai ser no teto, vai ser na parede, né? Fazer uma análise de espectro de frequência. Né, isso aí é velocidade, esse espectro de frequência? Por exemplo, se tem mais frequências no ambiente... Que vai dar interferência, né? Que vai ter interferência com o canal. Então pode ter... Pega aquelas rádios clandestinas, aquela coisa toda. Então ele... A Indy tem essas coisas na cidade dela, hein? Não, só... Mas acontece em todos os lugares. Ele precisa saber a densidade de usuários que vai ter lá para determinar... Uma expectativa, né? Sim, uma ideia. sim. Para determinar qual AP ele vai colocar e quais faixas de frequência ele quer trabalhar ali. No caso do Wi-Fi 7 da Huawei, a gente trabalha com 2,4, 5, 6 GHz, né? E o que acontece? Muitas vezes você precisa fazer de forma estática, por exemplo, vou colocar uma potência de sinal para uma determinada banda de 2,4, vou colocar uma maior para 5, ou vou colocar uma menor para 6, para aumentar o tamanho da cobertura ou diminuir, né? Ou se eu vou utilizar essa faixa de frequência mesmo. Eu não posso nem usar essa, não precisa nem utilizar. Tipo, eu vou trabalhar só com 2,4, 5, porque até hoje muitos dispositivos não suportam 6 GHz. Né? É verdade. Então ele consegue fazer... você faz isso estaticamente, né? Com o AI junto, o que ele consegue fazer? Ele já consegue fazer essa análise dinâmica. Você pode colocar os equipamentos, definir os equipamentos. Ele vai coletar as informações do usuário, né? Ele vai ver, eu estou tendo mais demanda para tráfego de 5 GHz e eu estou precisando de uma maior potência. Ele consegue fazer esse ajuste de potência, ou a questão de sinal, ruído também, estou tendo muito ruído, então vou aumentar a potência da antena, ou vou diminuir. Então, uma análise, ele consegue fazer essa análise, se eu vou utilizar um rádio de 6 GHz, eu não vou. Então, ele consegue definir, fazer a análise dinâmica do ambiente onde se encontram os clientes, né? Então ele consegue melhorar a performance, né? Então, porque eu posso ter vários cenários, né? Um cenário com baixa densidade, um cenário que a gente chama muito denso. Então isso interfere como que eu vou configurar a potência, a questão do relação sinal-ruído também do ambiente. Então isso tudo interfere. Isso, antigamente, você fazia estático. Agora, com AI, você consegue fazer essa análise de quais aplicações ele está usando, quais aplicações precisam ter priorização, qual tipo de potência eu vou colocar na antena, qual faixa de frequência eu vou utilizar, tudo isso de forma dinâmica utilizando AI, né? Mas a questão, por exemplo, que eu te falei da energia, né? Aquele AP não está sendo muito utilizado, vou diminuir a energia também. Por exemplo, tem um cliente que precisa de uma banda maior, né, que ele consegue também, nosso AP tem um chamado Smart Antena, que consegue colocar um feixe, em vez de ser omnidirecional, que atende para todo mundo, direcionar o tráfego, todo esse feixe para um determinado usuário que está utilizando isso,
né? Então tem muitas camadas de AI Isso é interessante, que a gente eu nunca tinha consegue ouvido fazer. falar. Esse direcionamento objetivo e central Sim, a para o gente único usuário. E onde que a gente pode aplicar mais esse direcionamento assertivo, né? para algumas aplicações que exigem mais largura de banda ou precisam de um tráfego maior. Então a gente pode direcionar aquele feixe, né? Como se fosse um feixe unidirecional, né? Que a gente fala, beamform para aquele determinado cliente lá. Né? Então a gente consegue Isso é direcionar. legal, não tinha ouvido isso. falar mesmo não. Para mim é a Então primeira o vez. Wi-Fi ele consegue com AI auto se ajustar. Né? Mexer toda a parte de frequência, espectro. Então você não precisa de um técnico lá fazendo um survey. Né? É claro que para posicionamento, né, tem que fazer uma análise técnica onde que eu vou colocar, porque questão de cobertura. Mas depois a gente consegue fazer essa análise mais on demand, online, de como que eu vou configurar esses rádios de forma, utilizando o AI de forma dinâmica. Então isso é bem interessante, questão de energia, né? A gente aumenta também a eficiência espectral com a nossa solução. Então é muito interessante a gente estar utilizando AI nessa parte de Wi-Fi 7. Legal. A gente teve um exemplo de um cliente, uma indústria, que tem um galpão, e aí ele precisava, o técnico precisava ir até um certo local no galpão para fazer uma medição. E às vezes, quando ele chegava lá, não tinha o sinal, ele tinha que voltar até o pedaço que voltava o sinal para poder fazer toda a medição que ele precisava. Isso que você está me falando facilita, né, não teria esse retrabalho, ele poderia ter o Wi-Fi 7 ou ter esse unidirecional para esse local que ele precisa. Sim, e usar... a gente consegue trabalhar de várias maneiras, né? Outra coisa interessante que tem no Wi-Fi 7 também é a questão que a gente chama, com inteligência artificial, chama AI Homing, que a gente consegue fazer o homing, por exemplo, tem vários APs, né? Quando você está por exemplo, num estádio ou num ambiente, numa convenção, você vai andando com o seu dispositivo, né? O que acontece na maioria das vezes? Você está andando com o seu dispositivo, ele desconectou, perdeu a autenticação, você perde os dados que você estavam lá. Preenchendo aquele formulário. Aquele formulário, pô, não está funcionando. Por quê? Você ficou preso num AP, como a gente fala que o usuário fica preso, né? Ele não faz esse, como que a gente fala, essa migração de forma dinâmica. Com AI Homing da Huawei, a gente consegue fazer uma análise da aplicação, ver o comportamento do usuário e já fazer essa movimentação dos túneis inteligentes e dos APs, né? Qual AP ele vai ser utilizado para fazer esse AI Home. Então ele consegue fazer, o usuário consegue se movimentar de forma transparente, sem perder o tráfego, porque a gente já tem uma análise e ele já consegue realocar aquele cliente para um outro AP de forma dinâmica, de forma transparente. A gente então se fala com uma maneira seamless, né? Sem acontecer uma interrupção do cliente. Então o AI Homing da Huawei é justamente isso, utilizar a AI para analisar a aplicação QoS e fazer essa movimentação do usuário entre APs de forma dinâmica, sem que o cliente tenha a percepção de parada da internet dele. Então isso é bem interessante também. Ô Flávio, e me tira uma dúvida, a gente falou bastante do Wi-Fi 7 aqui, eu queria saber quais são as principais vantagens do Wi-Fi 7 com relação ao Wi-Fi 6? Essa também é uma pergunta bem legal que me fazem bastante, Ingrid. É muito parecido aí com esse movimento que a gente vem passando da internet 4G para do 5G. Né? Então, de uma forma bem honesta e transparente, a gente ganha em escala. O que é escala? É um pouco de tudo que a gente já está até comentando aqui. Então, antes eu conseguiria, com um único access point, de exemplo aqui, esse da Huawei aqui, fazer uma cobertura com esse mesmo equipamento, tá? Com esse mesmo equipamento aqui, a gente fazia uma cobertura, sei lá, de 100 metros quadrados. Com a tecnologia de Wi-Fi 7, a gente consegue fazer uma cobertura maior, talvez até o dobro dele. Por quê? Porque ele tem mecanismos, funcionalidades e características que amplificam esse sinal. Densidade, velocidade, aí também, obviamente, vem a velocidade também incorporado a isso. Ele otimiza, então, usando o mesmo equipamento, você consegue ampliar. Ou é uma boa palavra, ele acaba otimizando também, né? Então você consegue, de repente, com o mesmo recurso, né? Aquele cliente que desembolsou um dinheiro para comprar o equipamento, que a gente sabe ali que não é barato, então a gente falando até de pequenas e médias empresas, porque a gente citou bastante exemplo de grandes empresas, hospitais, prefeituras, né? Mas tudo isso que a gente está comentando
comentando também, acho que é até legal a gente começar a puxar agora a conversa até para aquele cliente que tem um pouco menor, um ambiente, uma sala, para que todo mundo seja inserido aqui nessa nossa conversa. Então, acho que o que você comentou aqui faz bastante sentido. A gente otimiza recurso no sentido de hardware e aumenta a capacidade. Olha que coisa legal que a gente está trazendo aqui. A gente já começa a com trabalhar o mesmo com dinheiro, 10 gigas já para cima, né? Então, com o mesmo dinheiro, você consegue ampliar pessoas, performance, escala, entendeu? Velocidade. Então, essa é a tecnologia que traz do Wi-Fi 7 com os equipamentos da Huawei, mais toda a inteligência artificial do ecossistema que o Maniago tá explanando aqui pra gente. E isso não é só para grandes corporações, governos, não. Eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que prestar atenção. E aí eu vou falar um pouco lá do que eu comentei no começo, né? A internet, a inteligência artificial, já é a segunda vez que eu me confundo. A inteligência artificial, todo mundo tem que estar ativo. O pai, a mãe, a avó, a criança, porque é algo que vai impactar. Ela permeia tudo, né? E já está impactando todo mundo. É isso aí. Então a gente não pode ficar longe disso. Então acho que o que a gente está trazendo aqui não é só uma tecnologia, não é só um movimento, não é só a Huawei. Aqui a Huawei está sendo a pioneira do mercado, encabeçando esse futuro. Mas acho que está todo mundo de olho nisso e essa nossa live aqui, ela é muito instrutiva, porque a gente está trazendo algo de novo. É o que tem de mais moderno e é o que tem de mais avançado em termos de tecnologia, em termos de equipamento e que está intrínseco na nossa sociedade. Isso. Né? Juntos aqui, acho que a Vivo e a Huawei, elas entregam uma jornada completa, né, de conectividade. Sim, sim. Do core à borda, do físico ao digital, né? É isso aí. Isso. E um ponto interessante a gente falar do Wi-Fi 7, né? A gente já começa a trabalhar para cima dos 10 GB de capacidade, né? Incrível isso, né? Então, a gente outro dia tava lá falando de megabytes isso. E tudo, hoje a gente falando de gigas, olha que impressionante. A gente nem lembra mais como era usar pouca banda. Né? Exato, Por exemplo, um equipamento que a gente utiliza, que está até na apresentação, o Air Engine 8771, ele tem a capacidade de quase 20 GB de throughput, né? Para a parte de wireless, né? Porque o Wi-Fi 7, o que acontece? Ele dobra a capacidade, ele sai de canais de 160 MHz do Wi-Fi 6 para 320 MHz de capacidade do canal, então você dobra o canal. A questão da modulação também, você sai de 1024 para 4096, então melhora a codificação. E tem uma feature muito interessante no Wi-Fi 7 que a gente chama de MLO, que é a gente Multi-Link Operation, que você consegue trabalhar de forma junta o tráfego de 2,4, 5 GHz e 6 GHz de forma simultânea. Porque antes no Wi-Fi 6 você podia utilizar apenas, vou utilizar 2,4 ou 5 GHz. No Wi-Fi 7 você pode utilizar as 3 bandas conjuntas para enviar e para receber. Simultâneo isso? Simultâneo. Por isso que chama Multi-Link Operation. Então, por isso que você consegue uma maior capacidade para fazer isso. E ele balanceia, ele vai... Me explica melhor isso. Para mim também é uma novidade também. Todo mundo aqui está sendo surpreendido. Juro mesmo, pessoal. Eu também... Porque você está trazendo coisas aqui muito interessantes que mesmo eu estando nesse caminho todo aqui, já nessa jornada há muito tempo, eu acho que o Felipe está trazendo pontos aqui muito enriquecedores que estão me surpreendendo de verdade. Eu não tinha ideia também desse ponto aqui. Isso. Então, por exemplo, temos 3 faixas de frequência que você pode utilizar. No Wi-Fi 7 eu consigo utilizar essas 3 faixas de frequência em conjuntas. Então, com isso, eu consigo maior transmissão de dados. Por isso que eu consigo chegar no throughput de 20, 30 GB, porque eu utilizo essa tecnologia Multi-Link Operation, né? Fora a questão dos canais, que eu aumentei de 160 para 320, então você tem uma maior largura de banda, melhor modulação para codificação do sinal. Então, esses são os ganhos do Wi-Fi 7. E ele tem também uma melhor utilização do espaço espectral, né? E ele diminuía a latência também antes, que agora pode ser coisas de 5 milissegundos uma latência do Wi-Fi 6. Baixou bastante essa latência. Baixou bastante. E você tem uma melhor utilização do espaço espectral, que a gente chama de a utilização de MRU, né?
que é Resource Units, que a gente utiliza dos canais do Wi-Fi 7, a gente consegue reaproveitar de forma melhor, né? Então a gente consegue transmitir mais banda também. Então são um conjunto de fatores, né, do Wi-Fi 7 de forma tecnológica, que a gente fala de modulação, de frequência, canal, né? Fora as funcionalidades de AI também, que a gente falou, que é otimização de energia, melhorar a potência da antena, ajustar a antena, o desempenho do Wi-Fi com AI. Ser preditivo também em vários casos, né? A nossa solução de Wi-Fi 7 está embarcando segurança também, então a gente consegue colocar, por exemplo, uma proteção chamada MACsec, que é uma proteção que a gente consegue colocar um nível de criptografia, trabalha com AI Threat Protection, que é proteção de segurança também, utilizando AI como passe inteligente. Mas isso que você está falando são funcionalidades da Huawei? Essas Wi-Fi Shield de proteção de MACsec são funcionalidades que foram desenvolvidas, patenteadas pela própria Huawei. Tem os fornecedores que têm suas funções similares, mas essas especificamente são funções que são contempladas já por default na solução da Huawei. Então quando eu comprar um equipamento de access point da Huawei, são licenças, né? Assim que eu estou entendendo. Ela já vai vir com essas funcionalidades intrínsecas ali. A gente chama... Então o cliente não precisa se preocupar com mais nada. Ele já vem embarcado naquele pacotezinho ali, vem a Huawei junto com a Vivo. Toma aqui, amigo, se diverte. Já está no nosso portfólio de Vivo Empresas, né, Flávio? Já está no nosso portfólio. Fique tranquilo que a gente vai entregar essas... Por isso a gente chama de Wi-Fi 7 Advanced. Porque já vem com AI Roaming, vem com a Smart Antenna, que é essa parte da antena inteligente que a gente vai ser redirecionamento do tráfego, vem a questão do Multilink Operation, veio várias funções, né, de análise espectral, vem a questão de segurança embutida, que a gente chama de Wi-Fi Shield, para essa proteção de MACsec end-to-end, para fazer essa proteção. Então o tráfego ali do cliente é criptografado, a gente usa Threat Protection com AI na nossa solução de Wi-Fi, então você tem uma infinidade de segurança, disponibilidade, desempenho, tudo usando o AI como camada de inteligente para prover isso de forma dinâmica. Então, são várias funcionalidades que é intrínseca que a gente coloca, a Huawei trouxe para o Wi-Fi 7. Tanto que a Huawei, ela investe 20% do P&D, como que a gente pode falar? 20% do investimento global da Huawei em P&D. Para vocês terem. E o Wi-Fi, em um Wi-Fi 7, a Huawei foi uma das maiores investidoras na solução de Wi-Fi 7, onde colocou mais padronizações disponíveis aí. Então, o Wi-Fi 7 foi uma aposta da Huawei. Tanto que a Huawei não foi para o Wi-Fi 6E, que é a evolução do Wi-Fi 6. Verdade. Né? A gente já saiu do Wi-Fi 6 e já foi para o Wi-Fi 7, porque a Huawei foi uma das maiores incentivadoras da padronização do Wi-Fi 7 no mundo. E isso colhe os frutos desse pioneirismo, né? Sim, sim. Então é notório aí a diferença quando a gente fala de Wi-Fi 7 em relação a outros players do mercado. Sim. O pioneirismo que vocês semearam lá atrás, vocês plantam hoje, que quando a gente pega as funcionalidades, né, essas características que tanta gente tem comentado aqui, a Huawei está bem à frente. Sim, sim. A prioridade da Huawei é o Wi-Fi 7 hoje, a evolução do Wi-Fi. Então a gente está investindo pesado na solução, em P&D, desenvolvimento de todo o nível de arquitetura, desde a da LAN, WAN, toda a parte de core. Então a ideia da Huawei é investir em desenvolvimento. O Wi-Fi 7 foi uma das principais apostas da Huawei aí ao longo dos anos, né? Tanto que foi uma das principais contribuidoras para essa evolução dessa tecnologia no cenário atual. É sensacional, né? Como que a gente pode juntar aí, a gente está falando aqui de uma visão arquitetada, né, da inteligência artificial com SD-WAN, com Wi-Fi 7, para entregar uma solução parruda que traga eficiência na ponta, que o cliente pode ficar tranquilo. Sim. Né, que vai estar tudo funcionando. Então, nós falamos aqui de governo, falamos de bancos, falamos dos caixas de supermercado, mas já me veio na cabeça aqui escolas, né? Isso, eu também pensei em falar escola, mas eu falei, deixa eu ficar aqui. Eu penso que assim, hoje meu filho está no ensino médio, né, no último ano, e assim, os adolescentes trabalham muito esse tema e eles estão muito ligados a nisso. Os mais novos também, que é aquilo um pouco do que o Flávio falou. A inteligência artificial, ela permeia aí tudo hoje, né? Sensacional esse bate-papo aqui com vocês, viu? Parece complexo, mas com o tempo, né, todo mundo vai
ver a importância do AI, dessa rede inteligente, e o que vai trazer de benefício, não só para os clientes, mas também para a Vivo como um todo, né? Essa questão mesmo da configuração, da visualização para o cliente, do retorno de investimento que o AI pode trazer no futuro das redes, né? O grande boom da internet, da Da inteligência artificial. Desculpa, gente, não sei porque eu tô com é por causa do I. O grande boom da inteligência artificial aconteceu, não é muito... Na verdade, os estudos já começaram, se não me engano, em 1945, começaram ali os estudos onde eles colocavam ali o computador, entre aspas, começar a pensar. Entendi. Mas a grande virada de chave aconteceu nos anos 2000. Né? E aí eu estava até estudando esses dias aqui, até para a gente bater esse papo. Na verdade, vim estudando hoje aqui para tentar trazer um pouco de história. Um dos grandes movimentos do robozinho mesmo foi aquele robozinho que fica andando no chão da nossa casa lá, aquele aspiradorzinho de pó. Foi um dos primeiros movimentos da internet, da inteligência artificial, que ele consegue identificar pelos cantos que ele passa, por onde ele já passou, para ele não passar ali novamente. Eu não sabia disso. Não, aí, pra ser ele não precisa gastar mais energia, a bateria economizada. Então, assim, eu tô trazendo um pouco só da história aqui para todo mundo também entender como funcionou lá atrás, né? Fugindo um pouco todo nesse nosso escopo de TI, para vocês entenderem como como a inteligência artificial é importante. Que aquele robozinho que aspira a nossa casa foi um dos primeiros equipamentos físicos com inteligência artificial. Então, acho que, mas os estudos começaram lá atrás, mais ou menos em 1945, mas o grande boom, assim, a grande virada aconteceu agora. E olha que momento, mais uma vez, a nossa geração tá passando, né? A gente já passou nas .com, já tivemos a bolha imobiliária, agora a gente vem inteligência artificial, e aí eu acho que vem alguma coisa de computadores quânticos, mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima. É isso. Nós estamos chegando aqui já nos finais do nosso episódio, e aí eu queria deixar para vocês aí as considerações finais. Felipe, se quiser... Então, eu acho de grande valia, tanto para a parte da Vivo, né, como os clientes, né, focarem em inteligência artificial. Esse é o grande futuro, não tem como a gente voltar agora, dar um passo atrás disso. Né? É importante todos, né, não só a evolução da rede, mas a evolução também dos funcionários, focarem em inteligência artificial, né, porque é um paradigma que veio para ficar, não vai ser alterado não vai ser alterado mais. Isso vai ser uma evolução futura muito mais complexa, muito mais inteligente. As redes vão ficar mais autônomas, menos intervenção humana. Então, isso força a gente mais a estudar a inteligência artificial, ver quais são os benefícios, procurar o lado positivo da inteligência artificial, né? O que vai trazer de benefício tanto para você como pessoa, mas também para a rede, para transporte de telecomunicações. Então, a AI tem um viés não só de transporte para telecomunicações, mas como um conceito geral que está ajudando, está mudando a vida de todo mundo, né? Então é importante a gente estar evoluindo, né? Tanto estudando o AI, tanto quais são as principais aplicações que você pode utilizar em AI, tanto para o seu nível profissional como nível acadêmico. Eu também faço mestrado, estou estudando sobre AI também, então estou vendo outras fontes de, por exemplo, transformação digital, né, em AI, mais voltado para negócios. Então, assim, tem várias vertentes que você pode estar utilizando AI. É importante sempre manter atualizado e tentar extrair o melhor, tanto para o nível profissional como pessoal também. Então, a AI é uma coisa que o pessoal fica um pouco receoso, vou perder meu emprego. Não, isso aí você tem que se esforçar e se aliar à tecnologia, não ir contra a tecnologia. No momento que você alia a tecnologia, você só ganha. O AI veio aí para ajudar a gente a otimizar e ter ganhos expressivos. Perfeito. Flávio, alguma consideração final? Sim, acho que eu queria agradecer a presença de cada um que participou aqui dessa nossa live, que está assistindo a gente. Espero que tenhamos trago um conteúdo relevante, um conteúdo importante, que a gente setou bastante aqui no conteúdo Huawei, no conteúdo de tecnologia, no conteúdo futuro, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que isso traz para a nossa sociedade, a Huawei está trazendo para a nossa sociedade essa visibilidade de futuro. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Eu penso nesse sentido também, é um caminho sem volta.
E eu acho que quanto mais rápido a gente aceitar, entender e embarcar nesse cenário aqui de novas tecnologias, inteligência artificial, vai ser mais fácil para todos. E esse negócio aí realmente todo mundo comenta, eu vou perder o emprego, isso e aquilo. Eu acho que existe uma transformação. Né? Claro, não vou ser hipócrita, eu vou perder o emprego. Sim, alguns vão, mas é uma transformação. O ser humano ele está em constante movimento, em constante transformação. Se a gente for pegar a indústria 1.0, quantas pessoas vieram caminhando, hoje a gente está na indústria 4.0. Uma indústria automobilística, praticamente 70%, 80% da montagem dos carros é automático, é robô que faz. E há 30, 40 anos atrás eram humanos. Onde estão essas pessoas? Estão vivas, estão trabalhando, elas se reinventaram. E é isso que a nossa tecnologia traz hoje. Um movimento de redistribuição e vamos reinventar novamente a roda. Acho que é um pouco disso hoje. Perfeito. É isso aí, pessoal. Nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer imensamente a presença e as contribuições valiosas dos nossos convidados, Felipe e Flávio. Vocês abrilhantaram o nosso episódio. Obrigada. E a vocês que nos assistem, muito obrigada pela companhia. Eu espero que essa conversa tenha sido tão enriquecedora para vocês como foi para nós. Até a próxima.